Então vamos lá, origem dos comportamentos. Então já ficou claro, eu acredito, para todo mundo, que os comportamentos acabam sendo originários das emoções. Como os comportamentos são gerados? Eu vou mostrar uma representação gráfica de como um comportamento é gerado. Primeira coisa que acontece é um gatilho. O que é o gatilho? O gatilho é um estímulo externo. Por exemplo, na hora que eu vi o tubarão, aquilo lá foi um gatilho externo. Vou dar um outro exemplo, trazendo mais para o nosso cotidiano. O Ricardo até citou o trânsito. Exatamente. Por exemplo, você está no trânsito e alguém te dá uma fechada. Aquilo ali é um gatilho externo. Você sai do elevador e alguém dá um esbarrão em você. Aquilo é um gatilho externo. Alguém vai falar com você e te dá uma bronca, fala alto com você, põe o dedo na tua cara. Isso é um gatilho externo. Você vê uma notícia ruim na televisão ou na internet, e isso é um gatilho externo. Ou seja, gatilho externo são situações que ocorrem ao nosso redor. E detalhe, nós não temos controle. Então, o que acontece ao nosso redor foge do nosso controle. Então, esse é um ponto que a gente tem que entender. A gente tem que entender que aquilo que acontece ao nosso redor, a gente não tem controle. E isso é gatilho. Gatilhos externos, ok? O gatilho, o que acontece? Quando a gente vivencia um gatilho, gera-se o quê? Uma emoção. Lembra? O cara caiu na água, viu o tubarão, aquilo foi um gatilho externo, gerou o quê? Gerou uma emoção. Ou várias emoções, né? Essas emoções causaram o quê? Mudanças fisiológicas imediatas na pessoa. A pessoa se agitou, deu vontade de ir no banheiro, começou a suar frio, faltar ar, ficou pálido, né? Olha, isso daí é algo engraçado. Às vezes a pessoa passa um susto, você olha para a pessoa tá branca, a boca branca, né? Por quê? Houve uma variação do fluxo sanguíneo nela. Isso é causado por uma emoção. Faz sentido? Ok, então um gatilho externo provoca o quê? Uma emoção que é interna, porém, tanto o gatilho quanto a emoção são o quê? Fora do nosso controle. Então é assim, não adianta a gente querer controlar uma emoção. Não se controla a emoção. Ela vem através de um gatilho com o qual a gente também não exerce controle. Ou seja, nós vamos passar por aquilo. Opa, eu entrei numa montanha-russa. Vou ali, comecei a passear na montanha-russa. Eu não tenho como controlar as emoções que vão serem geradas através daquele estímulo externo, ok? Faz sentido? Gatilho gerando emoção. Emoção gera o que, gente? O que é que a gente viu ali no começo? Quando a gente passa por um gatilho, gera emoção, e da emoção gera o quê? Emoções geram comportamentos. Aí a pessoa vai falar assim, mas gera sentimento. Gera sentimento que gera comportamento, tá bom? Sentimentos também, porém depois da emoção vem um comportamento, ok? Aí é que entra um grande diferencial entre a emoção e o comportamento. Existe o quê? Um padrão comportamental que diferencia entre as pessoas. Então, assim, olha só, um gatilho gera uma emoção, que gera um sentimento, que gera um comportamento. Porém, esse comportamento, ele é direcionado através do quê? De um padrão comportamental. O que é isso? Alguns de vocês já estudaram comigo, inclusive eu sei que tem vários aí que já fizeram
um perfil comportamental, uma avaliação de perfil comportamental comigo. Aquilo ali, o perfil comportamental da pessoa, ele traz uma série de características comportamentais, ou seja, são tendências que aquela pessoa tem de se comportar diante de situações. Então é assim, eu me comporto de uma tal maneira diante a estímulos internos, a estímulos externos, a emoção. Minha esposa se comporta de outro. Por quê? Porque nós temos padrões comportamentais diferentes. E o que geram esses padrões comportamentais? As nossas crenças, os nossos valores, os nossos propósitos, a nossa vivência, ou seja, o ambiente onde a gente foi criado, as experiências que a gente teve ao longo da nossa vida, a educação, a cultura, entendeu? E tudo isso influencia em como a gente vai gerar esse comportamento. E olha como é legal. É nessa parte que a gente começa a exercer controle. É aqui. Daqui para trás não existe controle, mas daqui para frente eu já controlo. Eu já falei muito disso. Eu não consigo controlar o que acontece na minha vida, mas eu controlo as decisões que eu tomo em cima disso. A forma como eu reajo ao que acontece na minha vida, as minhas decisões, os meus comportamentos, elas estão sob o meu controle. Olha só, por que uma pessoa, vamos aí, né? Tem certeza que a maioria aí já andou de avião. Quando a gente está ali andando de avião, geralmente a gente passa por uma turbulência e eu lembro assim, eu viajei uma vez com a minha esposa e minha esposa morria de medo e a gente pegou o voo e aí ela apertou minha mão e a gente passou por uma turbulência, né? O avião perdeu aquela estabilidade e logo em seguida retornou, mas assim, ela passou uma situação na qual ela se comportou com muito medo. Inclusive ela furou minha mão com a unha de tanto apertar, mas foi a forma como ela reagiu diante daquela situação. Aí eu parava e olhava a comissária de bordo. Cara, ela vivenciou a mesma situação, ela talvez vivenciou a mesma emoção de ter um frio na barriga, aquela sensação de perda de estabilidade e tal, porém, a forma como ela se comportou diante daquele evento foi totalmente diferente. Por quê? Porque o padrão de comportamento dela é diferente. Ela já está acostumada, a vivência que ela tem diante daquela situação já é controlada. É diferente de uma pessoa que é esporádico, que não vivencia aquilo normalmente. Então, esse padrão comportamental é onde a gente precisa começar a trabalhar para que a gente possa ter comportamentos que nos levem a melhores resultados, ok? Bom, do comportamento, o que gera? O comportamento gera resultados. Por isso que é muito importante a gente ter a ideia de como tudo é formado. Hoje em dia, a gente vive dos nossos resultados. Se a gente tem um controle emocional, um equilíbrio, não é controle, um equilíbrio emocional, se a gente consegue identificar, gerir as nossas emoções, os nossos sentimentos e com isso traduzir em comportamentos que sejam positivos, nós vamos ter resultados. Dando a sequência aqui, como resultados negativos ou resultados positivos. Então, a forma como eu lido com tudo que acontece na minha vida direciona os resultados que eu tenho. E isso é algo que a gente tem que ter na nossa cabeça. Não adianta a gente ficar culpando todo mundo, não adianta a gente ficar dando justificativa, não adianta... Cara, os resultados que a gente tem na nossa vida são provenientes das nossas escolhas e dos nossos comportamentos. A forma como a gente reage a tudo que acontece na nossa vida
é o diferencial para os nossos resultados, ok? Faz sentido? Olha só, dá uma olhada aí nessa representação gráfica de como um comportamento é gerado e como ele influencia nos nossos resultados.